bico da torre na terra faz o ponteiro que marca o momento preciso da gente se amar, se amar. São flocos de nuvens que pairam no céu de Brasília, dão na mista textura, arquitetura, obra do artista. São blocos caiados de branco, banhados de chuva e de luz. Necessidade nessa cidade de afeto é o que conduz. Me induz a ficar e a pensar que sou o céu e o bico da torre, a antena que marca o momento apenas. Boa noite. Então, tivemos Janete Dornelles com o Bico da Torre, música de Luiz Turiba, letra de Luiz Turiba, e música de Renatinho Matos. Bem, Luiz Turiba. Isso aqui hoje está lento, por algum motivo. Luiz Arthur Toribio, poeta, jornalista, compositor, sambista e agente cultural, nasceu no estado de Pernambuco em 15 de março de 1950. Sendo criado no Rio de Janeiro, na década de 1970, como jornalista, trabalhou em diversos veículos de comunicação, entre os quais o Jornal da Globo e a revista Manchete. Em 77, no Rio de Janeiro, publicou o seu primeiro livro de poesia, Quiprocó. A partir do ano de 1979, residindo em Brasília, passou a trabalhar no jornal Gazeta Mercantil. Trabalhou no Jornal do Brasil e no Correio Brasiliense. No ano seguinte, em 1980, editou o livro de poemas Clube do Ócio. Trabalhou como assessor de imprensa na Câmara Legislativa e no Senado. Em 82, lançou Luminares. 85, ainda em Brasília, junto com o Reza, Jorge Borges e Lúcia Leão, fundou e foi um dos editores da revista de poesia experimental Bric Brac, editada de 86 a 92. E, em 98, editou o livro de poesia Realejos e lançou Cadê, também em 98. Ganhou prêmio de jornalismo, sendo na categoria regional e outro na categoria cultural. Em 2005, o livro de poesia intitulado Bala integrou a equipe do ministro Gilberto Gil do Ministério da Cultura por 4 anos, sendo responsável pela produção do livro Doim Antropológico, com os principais discursos do ministro, e também produziu os DVDs Gil na ONU e o Programa Mundial de Capoeira. E hoje é o Dia da Capoeira, só lembrando, em 2007 foi selecionado pela Bolsa Funarte de Estímulo à Criação Literária para a produção de um livro de poesia. No ano de 2010, lançou o livro infantil Luísa Lulusa, a atriz principal. E, neste mesmo ano, lançou em Brasília o livro 68, pela editora Oi Poema, fruto de sua Bolsa Funarte. Voltou ao Rio em 2012 e, em 2013, publicou pelas 7 Letras Quitais. Em 2015, publica Inocentes Eróticos. 2018, Poeira Cósmica. 2019, Desacontecimentos, também pelas 7 Letras. E Se Vira os Terráqueos, uma edição caseira e muito original. E, além disso, mantém o blog Turibo. Olha só, eu li rápido para você ver a dinamicidade desse homem, né? Começou em 77 com o Quiprocó e foi outro. Então, é com imenso prazer que temos aqui hoje esse poeta, compositor, produtor cultural, Luiz Turibo.
Turiba, perdão. E para começar, vamos chamar a nossa mal amado Luciana Barreto. Boa noite. É uma alegria, uma honra, né, receber uma figura que se confunde com a própria obra. Turiba, você é mais do que um poeta, um jornalista, um ativista. Você é uma presença, né? Você, de fato, habita não apenas só o imaginário brasiliense, né, de uma determinada geração, mas como também do cenário poético ativista brasileiro. Então, é maravilhoso, assim, a sua figura é vulcânica, né? Você chega e acontece, né? Antropofagiza samba com rap, com grafite, com poesia, e com uma dicção que é só sua, né? Além de ser extremamente generoso, tem um espaço que você entrevista os próprios pares, né? Traz à cena, né, também os amigos, os colegas, quem você acha que está no ostracismo, por exemplo. Então, de fato, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Um poema seu. Sonâmbulo. Acordar de madrugada e ler poemas é um dos doces delitos do qual desfruto, pois neles me navego impoluto, nesta mais absoluta contracena. O plano do cinema, onde me enquadro, é pobre, mas possui certo requinte entre serpentinas, garçonetes e pivetes. Um aloprado leopardo, um candelabro, desfila sua verve sem cobrar frete. Tudo nesse filme é meio esdrúxulo, e o sonâmbulo poeta é um sem escrúpulo. Então, eu gostaria de comentar com você, né, já que você, de certo modo, não, né, uma das suas inscrições, né, afinal de contas você não cabe em nenhuma caixinha, é a da geração mimeógrafo, né, mas, além disso, você foi arrastando e sendo arrastado por outras vanguardas, ou pós-vanguardas, digamos assim, né? O próprio Manuel Bandeira, na semana de 22, depois de escandalizar a todos, né, no Teatro Municipal, com o poema Os Sapos, ele disse que não há mais poesia, mais artes poéticas. Então, a síndrome da modernidade é a busca da originalidade. Eu pergunto a você, né, que está aí desde os anos 70, experimentando, transgredindo, assimilando tantas tradições, ainda é possível o poema de invenção? Ou a gente está, como se diz, na pós-modernidade, em que tudo é diluição e pilhagem? É possível ainda transgredir, romper, ser original? Seja bem-vindo. Olha, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pela apresentação. E a você que me ensinou, porque nós seguimos a cartilha do Oswald de Andrade, nós queremos ser permanentemente bons alunos da poesia. E é por isso que a invenção não morre. Óbvio que há diluições, há repetições, mas é a invenção, é a busca de uma nova dicção, como você falou, é a busca de cruzamentos, especialmente nesses tempos de tecnologia, cruzamentos de linguagem, traduções de poemas que eram poemas de página, ganham animações em computador, em filmes, em músicas. É isso que a gente busca, é esse o compromisso da pós-modernidade que ainda está aí depois de 100 anos. Vamos lembrar que o ano que vem é 2022, um século, 100 anos da nossa Semana de Arte Moderna de São Paulo, onde Manuel Bandeira,
Mário de Andrade, Oswaldo e muitos outros chacoalharam para valer a poesia brasileira, e esses ecos ainda estão presentes até hoje. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, é claro que sem essa busca, sem essa coisa nervosa, quase que histérica de buscar, de cruzar as linguagens, é igual uma Olimpíada, né? Você está sempre atrás de um recorde, está sempre atrás de 1 centímetro a mais, sempre atrás de um milímetro, um milímetro de altura a mais. E assim somos nós, com nossas obras poéticas, sem, de maneira nenhuma, esquecer os cânones, esquecer os grandes mestres que nos deixaram esse caminho. E, bem amada, foi você que me mostrou a beleza deste poema de João Cabral, que é Os Mal Amados, que eu até gostaria de recitar aqui, mas não vou recitar porque tem outras coisas, entendeu? Então, se eu tivesse que recitar um poema para a gente abrir esse xirê, que é essas sessões, essas lives dos bem-amados, eu posso abrir com um poema? Claro. Claro. A casa é sua. Hoje mais do que nunca. Já dizia Arnaldo Antunes, né? A casa é sua, não é esse grande contemporâneo nosso. Mas hoje eu acordei pensando muito e não tirei o dia inteiro uma música de Assis Valente da cabeça. Chegou a hora dessa gente... Uma música foi gravada pelos Novos Baianos, foi praticamente relançada pelos Novos Baianos. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, porque nós ganhamos medalhas de ouro nas Olimpíadas, mas a grande maioria é uma gente bronzeada ganhando medalhas de bronze. Hoje, eu acho que nós ganhamos umas 2 ou 3, já não sei mais, as coisas acontecem de uma forma muito dinâmica. Então, eu gostaria de abrir, em homenagem a todos vocês desse grupo Mal Amado, um poema saudando Exu, Laroie. É um poema que está no livro Cadê? É um livro que eu ganhei um prêmio de literatura e hoje eu tenho uma estatueta, uma microparede de Atos Bucão em função desse prêmio que eu ganhei. Uma das peças assim, visuais que eu tenho o maior orgulho. Trocando de óculos, Laroie. São todas as fusarcas num só fuzuê. Ser ou não ser, eis meu poema para ver. Das pré-coisas ao pós-tudo, Duralex-se a dialética. Tramas, signos, mantas, betas. Todo poema é um ser galáctico. Quem vem a este Fausto léxico? O sol enluciferou-se e em fértil fera nasce Exu. E já que estava nascido, jamais deixou de nascer. Uiva quase um olhar verde, movido a raios de acre, dá a impressão que é rasgado, na verdade é um descarado, corre caminhos dobrado, contudo ninguém lhe vê. Que maravilha é! Egito, Laroie. É o damo dos cruzas alados, diz Fatumbi Verger. Zangado, sapateia a pedra até a rocha sangrar. Tem o ágil do macaco, um impulso a tigrar-lhe. Não se deixa de ofertar-lhe, lhe cobrir e lhe benzer. Se santa ceia xirê, eis o primeiro a pader. Não me pegue, não me toque, quero vê-lo em Iluaê. Nascido de uma pedra yang, ele habita um baobá.
Mesmo sem sobrenome, elegante é Elegbara. Quizilado faz quizumba, ziquizira, quiprocós. Anjo de harmônicos, das mil manhas e maquetes. Sempre um fio, equilíbrio, doce o mel, forte o dendê, sócio de Orumilá, neto de Ododoá, filho do Deus Dará. Laroiê. E tem Exu em Caribé, em Valentim, em Mário Cravo. Desde Gregório de Matos tem Exu na poesia. Tem Exu em Assis Machado. Leiam A Igreja do Diabo. Exu é Deus e o diabo no seco sertão de Glauber. É a cabeça do cavalo em Guernica de Picasso. É o eclipse barroco dos textos em Galáxias. Tem Exu até nas lesmas do mago Manuel de Barro. Exu é o demo em Rosas, no meio do redemoinho. Sempre esteve entre os Andrades. Quem era Macunaíma? Vácuo de sol com a lua, estrelas e entrelinhas. Chip dos Sem Limites. Clipe da ordem cósmica. Negro Exu foi rei e queto. Hoje é a tecnologia. Orixá, superstar. Heróis dos sem voz nem vez. Ereto é éter que flama. Oriaxé é vinho de palma. Quando chega, avião ponte. Quando sai, exocete. De estrutura todas sete, só moléculas do prazer. Do que a vizinha e vicia. Tesudeza e viderê. Ser cavalo e xeroquê. Força que cheira e excita. Evoé, laroie. Maravilhoso. Que profusão. Manto de Exu nos cobriu. É o Exu da poesia. Muito obrigada. Jorge, contigo. Para quem você passa? Para Marlizinha, né? Turiba. Obrigado, Turiba. Laroie, Laroie. Laroie, Jorge. Esse poema é para você também. Obrigado. Antes de passar para Marli, a conta chegou. O corpo de George Floyd, enforcado pelo joelho de um policial racista, foi capaz de ressuscitar o mundo entorpecido de mortes e vírus na América, em Paris, Londres, Sampa e Rio de Janeiro. Ninguém morre de susto de bala ou de vício na véspera do dia, do seu sacrifício no vazio em vão de ocos e ecos de um crime que vai e volta em repetecos, tecos, 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 tecos. Essa conta vai chegar, está chegando, e será paga com suor, garra, votos. E sangue, 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 sangue. Se não for no inferno, há de ser no verão. Ora, se não, quem há de duvidar, doar? Ah, como viver sem respirar por séculos seculares? A conta chegou do livro Se Viver Esterrar. Marli Frois. Boa noite, querido Turiba. Um prazer estar aqui nesse momento de bate-papo. Poeta que já foi homenageado no nosso Salão de Poesias Psicopoética em Montes Claros. Inesquecível, Montes Claros. É preciso marcar que você tem um grupo enorme lá de fãs. Eu citaria a Marília, né? Que, aliás, te mandou um grande abraço. O Haroldo Pereira. Obrigado. O Haroldo Pereira também, que vai estar aqui na semana que vem. Bom, meu querido, eu vou pedir licença para ler um poema seu de uma obra que, para mim é muito especial, que é Desacontecimentos. Eu vou fazer uma provocação a partir dessa obra, justamente. Tá aqui, eu estou armado aqui. Armado, estou vendo. Lamar. Não é doce morrer no rio doce, quando o próprio rio morre de si. Morre do barro na marra do berro, da barragem que abreviou sua morte.
De que birra é feito esse barro? De que lama se extrai esse ferro? Que achocolatado corre ao sabor de arsênio, chumbo, nitrato de prata e bário. Mata a água que deságua em cloreto de cobre e zinco, manganês, mercúrio e cromo? É rosa espúrio, mas o bom cabrito não berra, o que sai do garimpo não nega a terra. Água da vida nasce em samarcas garrafas. Quem bebeu o doce nem sequer regalou-se. Há uma luta insana entre a lâmina da lama lúgubre e as ondas que clamam junto ao mar oceânico. O cortejo fluvial chega rosado ao Atlântico. Roda minério no rumo que o vento levar. A sílica, com sua liga cínica, faz da lama, coagulante tijolo flutuante. É soda. A vila parou para ver a lama chegar e chorou. E chorume vomitado nas águas do planeta. Uma flor sobrevive ao barro na contracorrente corruptível do brejo, do pântano, da lama humana. Até me dá um engasgo aqui, né? Enfim, porque diz de um acontecimento recente em Minas Gerais, né, no meu estado, enfim, que revela muito do humano nas suas contradições, né, de um modelo capitalista irresponsável e da falta de um comprometimento de um momento político também, né? E aí eu assim gosto de todos os poemas dessa obra, e Antônio Carlos Sequim, até na orelha, ele vai finalizar dizendo que Desacontecimentos é um livro banquete, e eu concordo com ele. E eu queria destacar que a sua poética tem algo fantástico, assim, é o meu comentário, que coincidentemente você citou no seu poema que você acabou de ler, que quando eu te leio, sobretudo os acontecimentos, eu consigo te aproximar a Mário de Andrade nessa questão de trazer esse vasto elemento da cultura brasileira, do folclore, da brasilidade, eu resumiria assim. Então, você é um escritor da brasilidade que traz seus elementos e experiência do seu lugar de jornalista, de um sujeito inquietante, do seu lugar de sambista, que eu acho que é fantástico, e comparece muito o elemento da cultura popular, os elementos da religiosidade matriz afro, né, que eu citaria, né, e o seu lugar também de experiência nos espaços políticos, de um modo geral. Vou usar espaço político aqui nesse sentido mais amplo mesmo, né? E isso é que faz da sua poesia uma poesia grandiosa, ao meu ver. Né? Então, estou fazendo primeiro uma apreciação da sua obra, e agora eu vou para a pergunta, né? Que Desacontecimentos, que é o título que você dá, que eu até colocaria esse né, entre parênteses, né, nesse jogo aí de acontecimento e desacontecimento ao mesmo tempo. E aí esse título seu e os poemas, óbvio, me faz lembrar um crítico literário, Fernando Paixão, se eu não me engano, que ele, a partir de um psicanalista e um filósofo, ele vai conceber que o acontecimento seria um efeito que excede suas causas, né? E aí, no meu entendimento, você está propondo também, via poesia, uma teorização também do fazer poético, né? Esse jogo entre acontecimento e desacontecimento. Justamente comprovando uma questão aí que eu acho fundamental, que comparece na crítica literária, quando algumas pessoas defendem que não devemos escrever poemas sobre acontecimentos, né? Aí você já brinca com a palavra acontecimentos e desacontecimentos acontecidos, né? Então, esse jogo dialético. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa concepção teórica que você traz também nesse seu livro. Dito em outras palavras, você tem um projeto literário muito claro aí nessa obra Desacontecimentos, né? Você está propondo uma teoria também da escritura a partir dessa escolha aí do título. Eu queria que você aproveitasse para comentar sobre isso. Muito obrigado
Primeiro, pelas suas palavras. Fico agradecido mesmo e emocionado pela objetividade, pelo conteúdo que você traz aos meus poemas. Marli, isso é muito importante. A gente está se analisando, a gente está se apontando, a gente está se autocriticando. E sobre os desacontecimentos, eu gostaria de ler o primeiro poema, e aí eu vou falar um pouco mais desse conceito, que é um poema chamado Desacontecências. É o poema que abre o livro. Desaconteci, lamentavelmente, tudo acontece para desacontecer em si. Anoitece para amanhecer, nascer, viver, crescer, morrer, tecer escrituras em silêncios, semânticas em pura seda, desconstruir óbvios, reconstruir amálgamas, experimentos ordinários, holografias d'almas. E o meu conceito, quando eu fui... A gente nunca sabe, você vai fazendo os poemas e vai anotando ali no seu livro. O livro Desacontecimento, eu já tinha me aposentado do jornalismo, mas o jornalismo não desaposenta de mim. Eu vim para o Rio de Janeiro, eu não queria passar minha aposentadoria em Brasília, eu queria descobrir, reencontrar essa terra onde eu fui criado, onde eu tenho grandes amigos e onde eu sou apaixonado por essa cultura, esse jeito carioca de ser, hoje muito maltratado e perigosamente dentro de uma fronteira que nós estamos aqui, estamos vivendo isso, temos que, de uma forma ou de outra, resistir. E a poesia do Rio vai fazendo o seu trabalho de resistência. Então, quando eu vim para fazer um trabalho também, eu fui convidado, sou sempre convidado a fazer determinados trabalhos no Clube de Engenharia, eu vim para editar uma revista do Clube de Engenharia. Depois eu voltei para Brasília para editar uma revista de médicos. Eu gosto de editar, eu gosto de lidar com essa tensão e esse estresse da edição, da redação, entendeu? Hoje eu estou bem distante, mas eu procuro fazer da minha vida uma eterna redação, ou, para usar uma palavra da própria Maria Maia, que a gente falou, e também do Ali Salomão, que usou isso, uma ilha de edição. Nós somos ilhas de edição. Então, ao vir ao Rio, e aqui me reajeitando, procurando reencontrar os caminhos, fui convidado para trabalhar numa revista Era uma revista um pouco voltada para a ecologia, para análise da questão dessa questão do esgoto, da saúde interior, e tinha um programa da Dilma que tratava disso, mas esse programa nunca ia para frente, nunca tinha verba. Enfim, eu fazia trabalhos lá, foi graças a esse trabalho que eu subi em algumas favelas, que eu passei uma semana dentro da comunidade do Jacarezinho, que eu subi, enfim, algumas favelas para entender como é que funcionavam os esgotos dentro dessa favela. Tinha sido convidado pelo meu amigo Romildo Guerrante, meu companheiro de início da profissão, do Jornal do Brasil, eu trabalhava no Globo, ele no Jornal do Brasil, quando aconteceu Mariana, esse impacto na vida de todos nós. E eu cutuquei o Romildo. Romildo, nós tratamos de uma revista de esgoto, nós tratamos de uma revista de meio ambiente, nós escrevemos para isso. Por que você não propõe para os editores? Ele propôs uma pauta que a gente escreveu mais ou menos e partimos os dois. Só que ele disse o seguinte: você escreve a matéria, eu fotografo. Fomos num carro e
fizemos o percurso de Mariana, lá de onde estourou, até o Oceano Atlântico, no Espírito Santo, numa cidade, me fugiu agora o nome da cidade, mas uma cidade assim de surfistas, uma cidade que tem um projeto Tamar, das tartarugas. Então, nós chegamos, fizemos esse percurso, fomos fazendo, durou uns 10 dias, mas quando a gente chegou na boca do Rio Doce, o Rio Doce saindo para o Oceano Atlântico, aquela massa que tinha explodido lá em cima, lá em Mariana, estava chegando no oceano. Então, foi chocante ver aquilo invadindo aquele mar azul, surf proibido, pesca proibido, tudo proibido. Era esse Brasil que a gente estava vendo, que estava vivendo, esse Brasil da irresponsabilidade, da Vale do Rio Doce, entendeu? E óbvio que milhares de anotações, milhares de fotos, mas a primeira coisa que eu fiz ao chegar de volta ao Rio, antes mesmo de escrever a matéria, era escrever o poema. Aquele visual, eu não tinha uma máquina de filmar, eu não tinha... Quer dizer, a gente tinha, fotografamos bastante, lamas até o joelho e tudo isso, mas... E, a partir daí, começou a me vir a consciência de um projeto mesmo de poesia. O meu projeto de poesia, ele, de certa forma, ele está ligado em poetizar determinadas realidades. Não é... Uma coisa é o jornalista e o repórter escrever sobre aquele acontecimento. A outra coisa é o poeta transcender. Ele está fazendo um desacontecimento, ele está desmontando para remontar e devolver em forma de beleza. Entendeu? Então, quando o Drummond fala não vamos fazer verso, não vamos fazer poemas sobre acontecimentos cotidianos, ele, a vida inteira, ele fez isso. Ele desmontou e remontou. Entendeu? Se você vai ver permanentes acontecimentos e maravilhosos retratos, porque o retrato do poeta não é o retrato do cineasta, não é o retrato do pintor, não é o retrato do sociólogo, é o retrato da linguagem da poesia. Entendeu? Então, isso eu acho que faz parte do meu projeto poeta de poesia, que eu estou em pleno desenvolvimento no Rio de Janeiro, porque o jornalismo ficou realmente para trás. Eu ainda faço muita coisa, ainda recebo muitas encomendas e tudo para fazer, mas na pandemia tudo acabou, então foi dedicado à poesia. Mas esse poema que você leu muito bem é um poema que eu acho que algum dia eu ainda vou fazer um filme sobre ele, e quem sabe a Vale do Rio Doce não financia, não é? Ironicamente, mas é um poema daquele forte mesmo, daquele mar de lama que desceu por Minas afora, invadiu aquele paraíso lá no Espírito Santo, uma praia de surfistas, uma praia que tem um projeto de recuperação das tartarugas, tem um projeto de Tamar ali, teve que parar tudo. A pesca acabou, o governo foi obrigado a dar um auxílio, enfim, a pagar, e a própria Vale. A Vale, todo dia eu vejo aí na televisão, a Vale ainda está correndo atrás desse prejuízo. Logo depois veio outro, que veio a outra explosão. Sim. Não sei se eu te respondi. Respondeu, assim, até mais. Eu te agradeço pela resposta e nós agradecemos pelo poema, né, tão necessário. Obrigado. Jorge. Língua brasileira. Ó órgão vernacular alongado, hábil, áspero, ponteado, móvel, nóbil, ágil, tátil, amálgama, lusa malvada, degusta, deglute, deflora,
Mas qual flora antropofágica salva a pátria mal amada? Língua de trapo, língua solta, língua ferina, língua douta, língua cheia de saliva, saravá, língua de fogo e fósforo, viva e declinativa, língua fônica, apócrifa, lusófona e arcaica, crioula e urubaica, língua de sogra, língua provecta, língua morta e ressurrecta, língua total e viperina, palmo de neolatina, poema em linha reta, Lusíadas no fim do túnel, Caetano não fica mudo, nem seu Manuel lá da esquina, por ti, Guesa, errante, afrogueixa, o mar se abre, o sol se deita, por Mário de Sagarana, por magos de Saramago, viva os lábios, viva os livros dos Rosas Campos e Netos, os lésticos Andrades, os êxtases, toda a síntese da sintaxe, dos erros milionários, desses malandros otários, descartáveis, de gorjetas, língua afiada a machado, afinal, cabeça afeita, desafinada índia preta, por cruzas mil linguageiras, a coisa mais língua que existe é o beijo da impureza desta língua que adeja toda a brisa brasileira. Por mim, tupi, portuguesa. Belo poema do livro Quitais. Quitais é um livro que eu acho muito interessante, porque ele traz exatamente a coletânea, né? Ele é uma espécie de coletânea de outros livros seus, né? Verdade. E eu vejo que esse livro ele não tem aquele... Se tem, é pouco. Eu acho que é só no bisturi, né? Essa linguagem que você tem com o poema imagem, que é uma das características tuas, né? Você pegar o poema e formar uma imagem, né? Que não sei se eu posso chamar de neoconcreto, ou concreto, ou poema visual, né? Mas os teus poemas têm essa linguagem, esse discurso muito grande com a imagem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de Quitais, que é um livro, para quem não conhece, aqui tem um resumo do teu trabalho, que tem um poema desde do Kripokó, né? Essa palavra eu não sei falar, Kripokó, mas é por aí. Né? Kripokó. Tem dois R's. Até o 68, né? Que é bem legal também. Queria que você falasse um pouco disso e esse teu casamento com, que eu vou chamar de linguagem visual, né? Esse casamento com a poesia visual, como é que foi? Valeu, Jorge. Muito obrigado, foi lindo sua leitura. Isso aí em 3 dias. Você sabe que tinha um músico, porque ele já partiu, ele não está mais entre a gente, que eu gostava demais dele, era um cara muito ligado ao blues e que foi parceiro meu em algumas coisas, que é chamado Remy, que era de um grupo de Mel da Terra. De Mel da Terra. Remy, um cara lindo, um cara maravilhoso, entendeu? E é bom a gente falar nisso. O Remy teve a coragem de fazer uma música da língua brasileira, entendeu? É um poema que foi muito inspirado o Tupi na língua brasileira, que é um livro raríssimo. Eu, inclusive, já propus a alguns acadêmicos que a academia reeditasse esse livro. É um livro de Antônio Aires, onde ele analisa
a importância e as conexões do tupi na formação desta nova maneira de levar adiante esta nau lusitana chamada língua portuguesa, né? E foi um livro que me apaixonou por deveras, foi um livro onde eu descobri a origem deste nome que eu adotei, porque o meu sobrenome é um sobrenome português, é Toribio. Eu sou neto de um português lá da fronteira, lá do Trás-os-Montes, Arthur Toribio, né? Mas o Turiba foi surgindo nas brincadeiras de bola, de escola, e depois no movimento estudantil. E quando eu tinha que ser um clandestino, totalmente para me esconder da polícia, para escapar da repressão, o Turiba estava presente, porque ele me acompanhou. Quando eu fui preso, os caras logo identificaram: esse aí é o Turiba. E quando eu descobri que eu precisava escrever, além do jornalismo, escrever poesia, esse nome me acompanhou. E eu descobri a origem da palavra Turiba em Tupi-Guarani, que significa alegria, alegria. Então, está ligado àquela música do tropicalismo do Caetano Veloso: caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, lá vamos nós. Não é? Mas eu estava dizendo isso, não sei nem porquê, mas você estava me perguntando sobre o cruzamento da poesia, da minha poesia com essa paixão pelo concreto. Essa paixão ela é transcendental. Eu não me considero um poeta concreto, mas, ao fazer a bric-a-brac, nós nos transformamos através da... essa capa. Essa capa é do Carlos Nico, um compositor, irmão do Reza. Quer dizer, a levada que o Reza, a levada visual que o Reza deu a bric-a-brac, ela nos transformou todos em poetas, não vou dizer essa coisa de neoconcreto, mas em poetas visuais, em poetas ligados à questão da publicidade, que o Reza vinha de agência de publicidade. E, para piorar mais, ou botar mais pimenta neste acarajé, em Brasília, onde morei durante muito tempo, quer dizer, no bloco que nós morávamos, eu e Lúcia Leão, que era a editora gráfica da revista, foi minha mulher durante 20 anos, tivemos 3 filhos e tudo. Nesse mesmo bloco, a gente morava no 3º andar, e o filho do Augusto, o que é físico na UNB, deve ter sido seu colega da UNB, o Roland Campos, que é um poeta extraordinário, morava no 6º. Então, o Augusto ia visitar o Roland, recém-casado, teve a neta, que hoje é uma estudiosa da obra do Augusto e uma estudiosa de poesia também. Então, nós tivemos esse contato de elevador, e começamos a sair juntos, a levar Augusto para visitar as coisas. Teve um determinado dia que a gente juntou um bando de gente, de pessoas que pensavam Brasília e tudo, e demos um título de cidadão honorário para Augusto de Campos. Levamos ele lá para a rampa do Congresso e o presenteamos. Estava presente o Pereira, o Vanderlei, Rezende, Lúcia, João Borges. O Augusto se tornou digamos, uma referência. Quer dizer, hoje, na minha biblioteca, eu tenho uma estante só de Augusto de Campos, coisas que eu fui colecionando nessa nossa amizade e tudo. E ele passou a ser, inclusive, um editor conselheiro da revista Bric-a-Brac. Então, nós bebemos muito, não só do Augusto, como do pós-Augusto, porque Augusto nos levou a Augusto e também uma outra conexão baiana, que era o Risério, a ter um diálogo permanente. Está aí a entrevista. Você está muito bem, amado, com tudo isso. Olha só,
Até hoje me pedem esse caderno da Bric-a-Brac, que é o Augusto com John Cage na página. Maravilhosa, Uma maravilhosa. foto raríssima de uma fotógrafa de Brasília. Deve estar aí o nome dela. Né? Não sei se... Mila Petrillo. É a Mila Petrillo, claro. A grande Mila Petrillo. Mila, que eu sempre dizia, Mila, você não é somente uma fotógrafa, você é também uma fotografia, porque a sensibilidade dela para as artes. Então, de vez em quando surgem essas coisas, né? De você... quando eu era assessor de imprensa do reitor da UNB, que era o Cristóvão, ali logo depois da abertura democrática, da eleição do Sarney, o Cristóvão foi eleito reitor da UNB e resolveu fazer um festival latino-americano, um festival que vieram hippies de todo lugar da América Latina, e teve gente que veio a pé de Woodstock para Brasília para participar do festival. Então, era preciso organizar aquele negócio, aquela confusão na sala de imprensa, e eu coloquei lá num quadro assim, ou a gente se reúne, ou a gente se extingue. Pronto, isso virou um poema que passou a frequentar a música popular brasileira, que passou a frequentar a minha obra, que deu origem a clipes, deu origem a pelo menos 3 músicas que falam nessa coisa de a gente se reúne ou a gente se extingue, que até hoje continua aí. Ainda o ano passado, Raoni era um candidato ao Prêmio Nobel, não sei por que não dão logo que esse cacique... Virou um coletivo, né? Raoni virou um coletivo, né? Raoni virou um coletivo. Vamos nos Raoni, para não se extinguir. Eu lembro de tudo. Então, Jorge, de certa forma, o Quitais, que é o meu livro de chegada aqui, eu precisava reunir um pouco do que eu fiz em Brasília e fazer alguma coisa nova aqui no Rio e apresentar ao editor Jorge das 7 Letras, entendeu? Então, é um livro realmente que é um livro de balanço. Como o Cadê também é outro livro de balanço, né? Mas o Cadê é um livro que tem muita coisa gráfica, tem muita foto. Olha só, está aqui, o A Gente Se Reúne, a Gente Se Extingue, na versão bric-a-braquiana do Reza, né? E isso foi acompanhando. Depois eu fiz mais 2 livros pequenos. Fiz um livro com a Luca chamado Inocentes Eróticos, que era um livro fundamentalmente de exploração de papéis e explorações de conversas de casal um sábado pela manhã. E eu acho que esse livro também é um livro que tem uma certa visualidade, entendeu? Tem um certo jeito de ser, de bricolagem, de cartonagem, entendeu? Então, não é que faz parte do poema, às vezes ele nasce assim, pronto, nasceu um poema visual e ele cria asas e vai, tem uns que sobrevivem, outros que não, entendeu? Saúde. Valeu, mestre. Luciana Barreto. Oi, Lu. Oi, querido. Olha, uma live com você tem que ser uma rave. Não pode ter só 2 horas. É muito pouco, eu tenho tantas perguntas, eu vou tentar ser objetiva. Bom, eu não posso, eu gosto de falar às vezes, né? Então, não só às vezes, né? Querido, eu ia perguntar, mas você já abordou, né, na questão levantada pelo Jorge da Bric-a-Brac. Então, vou declinar dessa pergunta, mas você, né, até pelo conceito da Bric-a-Brac, dessa colagem, né, dessa espécie de geleia geral,
tudo que o tropicalismo nos ensinou, por sua vez, bebendo no movimento antropofágico do Oswald, né? A gente vê você e percebe isso. Ao mesmo tempo que os seus poemas, né, de certo modo, são pré-iniciados, porque tem uma profusão de referências e de intertextos, né, e você homenageia e celebra e aplaude, ou critica e também sacaneia os próprios pares, né, dada a sua autenticidade, tem uma musicalidade e uma graciosidade travessa, meio moleca, que é muito interessante, né? Que eu acho que essa sua mistura de pernambucano, carioca e certo e brasiliense também, né? Essa geleia geral que o Gil, que foi seu chefe, ministro da Cultura, não à toa você trabalhou com ele em projetos tão importantes. Então, eu lendo nesse seu último livro, vou pedir licença, como diz a Marnezinha, né? Que é um poema testemunho, não testamento, que você tem pelo menos mais 70 anos pela frente. Aí, a partir daí, eu peço para você comentar. 7 décadas por um poema. Um velho caminhando leva pela coleira a sorte de estimação. É uma imagem sagrada pela dignidade de uma digna idade. Leminski já dizia, esta dor, minha sina, também é minha obra-prima. Aos 70, tento não parar de tocar cuíca, pois o som que escolhi para atravessar a vida, sambando na avenida, me eleva ao cume do Everest, onde, capaz de transcender, como um yogi namastê, viro mestre de mim mesmo, nesta festa onde libero o que ainda me resta inteiro. Aos 70, tento não mais matar a bola no peito, como fazia com maestria aos 17. Cheio de exibicionismo, a bola que me procura é outra. A de cristal, a da sabedoria. Passo a mão na sua energia para manter a diabetes em 120, o coração desobstruído, pressão em 13/8, e os neurônios cerebrais indisciplinados e irônicos. Como sempre questionadores, de onde vem? Eu quero é mais. Aos 70, tento ser poeta cerebral como um Cabral, fazer sonetos concretos, Augusto o Ereto, compor por trás dos panos, como Mano Caetano, poemas de cetim à maneira do Sequim, quem sabe novos Ícaros, feito filósofo Antônio Cícero, conversar com as rosas de Cartola e não só chutar, como chupar a pedra drummondiana, sorvete de minério de ferro do velho retrato na parede de Itabira. Sou do Recife, terra de bandeira, de Capiba de Dom Helder e Chico Sainz. Trago frevo no meu samba, por isso é tudo ligeiro. De repente me dei conta que 7 décadas se passaram, como o perfume da flor de Madagascar. Aquele cheiro de alecrim no piscar de 7 olhares, 7 frações. 7 frações de absurdos, 7 amores imortais, 7 saltos acrobáticos. 7 velas candelábricas, 7 desafios fatais. 7 pássaros trôpegos, 7 viagens galácticas, 7 frases matemáticas, 7 décadas de caças. Ao poema, um único poema, cuja tentativa de sê-lo, mesmo com tantos já impressos, jamais consegui fazê-lo. Então, já foi dito que todas as artes aspiram, né, a ser música, né? E poesia é essencialmente, claro, né, para além da imagem, ela nos captura pelo ritmo, é o batimento cardíaco, né? A pulsação do sangue, são as ondas cerebrais que nos arrastam para alguma coisa. Tem uma vinculação direta com o corpo, né? Então, eu pergunto para você, né, esse 7 décadas de caças ao poema, um único poema. Poema para você é essencialmente música, imagem, pensamento, ou é a geleia geral? Obrigada. É a geleia geral, sem dúvida. Não há como você, quando o poema te toma, o Cícero é que essa minha convivência no Rio de Janeiro, especialmente, enfim, há um mundo de poetas
incríveis e maravilhosos do Rio, que eu tenho convivido e tenho procurado aproximar e aprender, mas presto muita atenção no Cícero. Quando eu estava aí em Brasília, eu passei 32 anos da minha vida em Brasília. 32. Mudando de emprego, enfim, participando de governo, participando de acontecimentos políticos e tudo que me leva a ter um olhar político perante o país. Mas o Cícero, numa das inúmeras entrevistas que eu li, estudo dele, ele diz o seguinte: se você tentar teorizar muito o poema, ele perde sua autenticidade. Ele deixa de ser o poema. O poema tem que ter alguma coisa de incompletude, de busca, de enigma, ele tem que ter uma coisa de espontâneo dentro de certas normas, dentro de certos conhecimentos, né? Que você vai, ao longo da vida, vai fazendo, vai buscando, né? Hoje, a busca do estilo já é uma coisa definida para mim, mas a busca do poema, daquela angústia de você começar a escrever, e será que presta, será que não presta? Eu gostaria muito. Outro dia eu estava sentado ali na televisão, vendo essa coisa fantástica, e comecei a rabiscar um poema. Eu até acho que falei para você nos comentários, eu acho que eu vou ler um poema inédito. Mas não, o poema ele tem que se construir, ele tem que deitar no leito da deusa e se encaminhar. Então, ele nasce de uma forma espontânea, depois você vai trabalhando, você vai arquitetando, você vai lhe dando estruturas de linguagem, né? de surpresas, e disso que você falou, do ritmo. Daí, eu sempre acho que, quando eu fiz esse poema para comemorar os meus 70 anos, que foi a véspera do início da pandemia, quando eu vi, eu falei assim, não, eu pensei que comigo não é possível, eu chegando aos 70 anos, que coisa maravilhosa, que idade incrível. Depois você chega aos 80, você saúda mais ainda. Chico Alvim chegou aos 80, viva o Chico, né? Continuando sendo o poeta que ele é. Mas eu falei, eu vou dar uma feijoada, um samba de agradecimento ao meu orixá, Ogum, por ter chegado até aqui. E comecei a preparar tudo, quer dizer, fizemos sempre com o Luca, na minha parceria, sempre fizemos um comando para a gente receber uma galera muito legal. A minha ideia era juntar 70 pessoas num samba, que eu pertenço a uma roda de samba, eu toco cuíca na Segunda Sem Lei e sou de um bloco de carnaval em Santa Teresa, então já tinha toda uma mobilização. Mas 5 dias antes, a Organização Mundial da Saúde faz um alerta e o governo chama atenção. A pandemia é para valer. Nem falava em uso de máscara. Usar máscara é uma coisa que não precisa, mas não pode se cumprimentar isso e aquilo. Eu tive que desmontar tudo e o poema já estava pronto, né? E foi se juntando a outros poemas que também estavam ficando pronto, né? E esse poema de Saudação aos 70, ele é irmão de um outro poema, quer dizer, essa busca pelo ritmo, pela poesia que pode. Ele vem num poema que vem logo adiante. E, se você me der licença, eu gostaria de ler, porque os dois se completam, embora tratem de poemas. Pare dela. Ativar a consciência da construção do poema. Captar sinalizações. Escolher suas bases de sustentação.
válvulas de escape abertas, indignar-se, de alma ao ventre, espinha ereta, conexões com as ancestralidades ativadas, sal a gosto, o prazer de abrir um bom dicionário, garimpar palavras luminosas que caibam no corte do alfaiate, deixar de molho por 3 dias, mesmo que tenha nascido de 9 meses, cortar o cordão umbilical com a inspiração, limpar nos detalhes o líquido amniótico para deixá-lo chorar até a estreia do primeiro mamar, pendurar no varal, tendo cuidado de não despoluí-lo por completo, salpicar um pouco de sangue quente para o batismo de axé, soltá-lo ao vento com 3 pedras portuguesas em cada bolso, tirar a venda dos seus olhos. Se sobreviver, ganhará a eternidade da garrafa de um náufrago. Salve, Paridela! Muito bom. Obrigada. Obrigado você pela pergunta que me orgulhou muito essa pergunta, entendeu? Porque eu tive muitas dúvidas em relação a este poema, mas eu acho que é um poema prestação de contas também, né? Eu prestei contas a certos mestres, aos novos mestres que começaram a me encaminhar aqui, eu colocaria mais. Eu não posso falar de poetas cariocas sem falar do Tanucci, sem falar do Salgado, que eu torço muito. Ele é um dos nomes que está aí na lista para entrar na Academia Brasileira de Letras, entendeu? E de outros, mas vamos ficar só nesses 2 que eu acho que não deu para entrar nessa fornada de poemas. Obrigado. E falar em Tanúcio, Tanúcio, o convite já foi feito, viu? Querendo vir bater um papo aqui com os 3 mal-amados, será um prazer imenso para a gente. Né? Eu apresentei ele, quer dizer, fiz uma ponte entre ele e o Zé Carlos, o nosso editor da poesia do dia a dia do Correio Brasiliense e tudo. Ele ficou satisfeitíssimo, porque saiu um poema lindíssimo dele. Aí, certamente ele vai. Tanúcio, aceita o convite aí, cara. Palavra de cuiqueiro, né? Cuiqueiro. Tem 2 cuicas, Florença e Nikita. Enquanto Florença aflora, Nikita quica. E assim floreia o mundo desafinadas as cuicas. Toco cuíca para ninar meu coração. Faço microsinfonias entre batimentos cardíacos. Core adora essas manias, roncos, sinos, sons, pulsares, sambas cardiovasculares. Sambas novos, veteranos, samba coronarianos. Alguns tristes, outros apenas. Samba de pontes safenas, feito com amor e arte. Samba de um pós-infarte, coração sem idade, cheio de trepidação. Coração, que saudade dos ares da respiração. Marli Frois. Turiba, não é propriamente uma pergunta, mas criar um espaço para você falar aqui do Bala, né? Tem 2 coisas que eu vou apontar aqui nessa obra que eu acho assim fantástica. Aliás, tem a dedicatória sua aqui de 2008, olha, foi quando eu te conheci. Caramba! Que bom, né? Bom demais. Tem um poema, um movimento. Você até falou um pouco dessa questão do poema que você leu como uma complementariedade de um outro anterior, né? E aí eu vejo que é um movimento que você faz sobrenome sobrenatural no Bala, né? Que é um processo chamado de intratextualidade, que você retoma justamente ou a gente se agora raono ou a gente se extingue, né? Que aí dialogando com seu próprio texto, né? Que eu acho isso fantástico.
E pensando nesse diálogo, eu vejo que a sua obra ela tem esse processo de, é claro, cada projeto é um projeto, mas tem ali um fio que perpassa por toda a obra, né? Não sei se você vai concordar com isso, né? Das suas inquietações, uma delas que eu acho muito forte é sempre essa questão da brasilidade. E eu gostaria de destacar uma outra questão também que você faz nessa obra, uma parte lá que chama Artistas Plásticos, você faz um diálogo homenageando com as artes plásticas, homenageando alguns artistas, e aí você tem a imagem reproduzida da tela, e aí você faz um poema a partir dela. Então, você tem aí também um diálogo seu com artes plásticas e a sua poesia. Eu queria que você falasse dessa experiência sua, tá? Desse diálogo, poesia e artes plásticas, na obra Bala. Fala. Legal, obrigado pela pergunta. Vai fazer eu relembrar esta bate-bola, né, com tantos artistas maravilhosos. Bom, primeiro vamos falar dos de Brasília. Paulo Andrade, que é um dos que eu escrevi a respeito, e são até textos que saíram em catálogos, em folders, etc., de exposições. Paulinho, a minha ligação com o visual do Paulinho vem do tempo da Galeria Cabeças, que é um movimento inaugural de artes em Brasília. A galeria, primeiro que era uma galeria, então lá estava Wagner Ermuth, estava Paulo Andrade, estava enfim, daqui a pouco eu lembro o nome, mas é um artista muito, muito, muito importante. Depois eu vim dialogar com... Deixa eu ver, eu não estou com o Balas aqui. O Balas é um livro que foi feito na Bahia, que foi editado pela P55, uma editora eram jovens, eram assim, saídos da faculdade, tudo, filhos de um grande artista baiano, de um grande poeta e autor de teatro, que resolveram me homenagear com esse livro maravilhoso. Né? Quem é esse aí? Zelo Visconti. Zelo. Tem o Zelo, tem o que fez o Zé Gotinha, que outro dia tivemos uma conversa do telefone, quando o Zé Gotinha foi recuperado pelo Ministério da Saúde. Então, era um diálogo. E tem uma homenagem muito grande. Desculpa, Darlan Rosa, não é isso? Darlan Rosa. Darlan Rosa, maravilhoso. Foi muito injustiçado, inclusive. O Darlan, enfim, ele se viu numa saia justa, porque o Zé Gotinha renasceu no meio dessa polêmica de vacina, não vacina. E o Zé Gotinha foi aquele que popularizou a vacina no Brasil. Toda criança, minhas filhas, meus filhos e todos tinham símbolos do Zé Gotinha no quarto e tudo, porque o Zé Gotinha era um salva-vida, era o cara que evitava que criança tivesse doenças terríveis, como sarampo, poliomielite, enfim. E voltou um pouco tímido de tudo, o Darlan numa saia justa tremenda, a gente conversou, mas o Darlan tem uma obra incrível de ocupação da cidade. Ali em frente ao Memorial JK, tem aqueles balões maravilhosos, coloridos. E
O Tarcísio Viriato, que é um dos grandes coloristas da cidade, também está homenageado. E um paulista com quem eu convivi no Ministério da Cultura, que é o Zé Roberto Aguilar, que é um poeta, então, que fez a bandeira dos poetas, é uma bandeira brasileira em forma de poesia. Eu tinha um aqui. Aqui, mas ó. Ela... Aí, que coisa maravilhosa! É uma homenagem ao Haroldo de Campos. Então, eu fiz um texto para o livro do Zé Roberto. Não sei lá, eu devo estar esquecendo o nome de gente aí, porque esse livro não está entre os que eu tirei aqui para trabalhar. Marli... Arlan Rosa, José Roberto... Enfim. Darlan, que eu citei. Darlan, Omar é um outro que trabalha muito, é um cara que nós construímos um projeto que foi aprovado pela Câmara Legislativa, pela Câmara de Deputados Distritais, que cada novo prédio... esse aí é o Tarcísio Viriato, são as máscaras. Ele tem máscaras incríveis. Né? Olha aqui perto de mim tem uma coisa do Tarcísio. É um... Aqui, para você botar flores ou você botar galho. Eu botei uns galhos secos aqui. Ó. Beleza. Paulo Andrade. Paulinho, já falei, foi o primeiro que eu falei. Enfim, mas estava faltando o Omar Franco. O Omar Franco eu não podia esquecer. Omar foi junto comigo, nós fizemos uma lei que foi aprovada pela Câmara Legislativa, que todo novo prédio de Brasília tinha que ter uma obra de um artista da cidade na frente do prédio, entendeu? Porque a Brasília é a cidade do espaço, entende? Aí fomos lá no Paulo Otávio, que é o grande construtor dessa cidade, tudo lá. Você tem que aprovar, isso tem que ser aprovado, seus prédios vão ficar mais bonitos. E ele adotou. Não sei se isso aí é cumprido, não sei se o atual secretário, meu amigo Bartolomeu, secretário de Cultura, continua, enfim, valorizando e fazendo viva esta obra que ocupa os espaços de Brasília. Então, foi uma época boa, foi bacana, eu escrevi para vários catálogos e tudo, entendeu? E fiz esse diálogo com os... E me tornei amigos, porque uma vez que você escreve sobre a obra do camarada, eu tenho uma filha, Luísa. Luísa hoje está com 21 anos, estuda na USP e tudo. Quando ela nasceu véspera de Natal. Então, eu e a mãe dela, Fernanda, resolvemos comprar um quadro do Tarcísio Viriato e colocamos na sala. Então, quando ela entrou, ficou aquele tempo que fica na maternidade, quando ela veio para casa, no Natal, a primeira coisa que a gente fez foi mostrar para ela a obra. Ela ficou com aquele olho que não via, mas, enfim, deve ter sido uma alucinação visual, aquela obra do Tarcísio, com riscos e com leituras e com signos para tudo quanto é lado. Mas Luísa é uma apaixonada até hoje por obras de artistas plásticos. Foi muito bem iniciada, parabéns. Nos primeiros dias de vida. A gente aplicou ali uma droga colorida na cabeça dela. Né? Fantástico, fantástico. Obrigada, querido. Obrigado você.